esse é um vídeo que vocês me pediram muito, muito mesmo. E aqui eu vou passar para vocês 10 opções de alongamento. É isso mesmo, 10. 10 alongamentos para você fazer em qualquer lugar, independente se você está ao ar livre, se você está no box, na academia, em casa, não importa. É uma rotina super prática para aqueles que dizem que não tem tempo e que mesmo assim querem se sentir um pouco mais relaxados, querem aumentar a amplitude de movimento e ficar um pouco mais flexível. Então fica até no final desse vídeo que você vai curtir muito conteúdo por aqui. Já lembrando que é o seguinte, vai ser um alongamento por cada minuto. Então, se for um alongamento unilateral, você vai fazer 30 segundos para cada lado. E se for um alongamento com as duas pernas ou os dois braços juntos, você segura a posição por 1 minuto inteiro. Certo? Então, bora pro vídeo. Nessa posição, a gente vai esticar o corpo o máximo que conseguir e manter aqui por 1 minuto. E aí, esse 1 minuto pode ser com o olhinho fechado, para que você realmente conseguir entrar num estado um pouco mais relaxado. E lembrando que não é só parar aqui e ficar, é tentar realmente expandir e ir ganhando um pouquinho mais a cada segundo do movimento. Vamos alongar o quadril e também ajudar a abrir um pouco a coluna. Então a gente mantém essa posição aqui por 30 segundos com cada lado. E é claro que aqui a minha mão, o meu pé está perto da minha mão. Mas isso é porque eu já tenho uma boa flexibilidade. Não tem problema se eu começar um pouquinho mais atrás. E aí, à medida que você for conseguindo, o seu pé vai avançando um pouco mais. Aqui não está alongando só essa parte, mas também está alongando a perna de trás. Lembra de não deixar a perna toda assim no chão. Claro que se você não conseguir deixar a perna de trás esticada, tudo bem aqui. Mas o objetivo é ativar a perna de trás para alongar lá também. Segurou de um lado e depois do outro. Esse é um alongamento que todo mundo precisava fazer, que vai ajudar muito a alongar o posterior. E principalmente para quem fica muito tempo sentado, isso é incrível. Posterior mais glúteo aqui. Então você entra nessa posição, segura a perna aqui e respira. 30 segundinhos de um lado para depois alternar. E é claro que se quiser adicionar um nível de dificuldade, dá para adicionar um alongamento dinâmico de posterior do outro lado. Mas não vamos dificultar as coisas para vocês, não. Vamos começar com simples. Alterna o lado. E a mesma coisa aqui. Gente, lembrando que a respiração te ajuda a relaxar nesse momento e conseguir um pouquinho mais de profundidade. Nessa posição, alcance o seu pé. E aí, depois que você alcançar, você vai jogar o corpo um pouquinho para frente e deixar o bumbum apertadinho. Não assim, ó. Aqui você vai estar alongando principalmente o flexor do quadril e também o quadríceps. Quanto mais você puxa o pé, mais pega o quadríceps. 30 segundos desse lado e depois alterna. Agora, para a parte interna das coxas. Posição de borboleta e vai tentar levar os joelhos o mais próximo para o chão. Respirando e mantém essa posição por 1 minutinho. Lembrando que isso é muito importante.
a sua expressão e a forma com que você comporta perante um exercício pode tornar a sua percepção mais intensa. Então, se você fica alongando assim, pensando na dor e no sofrimento que está sendo de manter aquela posição, isso vai piorar a sua experiência. É por isso que, às vezes, mesmo quando está sendo um pouquinho desconfortável, colocar um sorriso no rosto e fingir que está tudo certo, te ajuda. Alongamento dinâmico de posterior, saindo de cócoras. Um dos meus alongamentos preferidos, que meus alunos e pacientes já estão acostumados a fazer. Sai da posição de cócoras, leva o bumbum o mais alto que conseguir e retorna. Faz isso por 1 minuto. Sempre tentando ganhar a extensão desse joelho. Lembrando que não é porque seu bumbum não chega aqui igual o meu, que você não pode começar. Eu, quando comecei, era daqui até aqui, e tudo certo. Alongamento para posterior unilateral. Por quê? A gente geralmente tem um ladinho um pouco mais encurtado que o outro. Geralmente é o nosso lado dominante. Então esse exercício é para que realmente você consiga trabalhar a sua flexibilidade de posterior de forma unilateral. Faça esse movimento 30 segundos de cada lado. E aí, se você quer adicionar uma dificuldade, tenta manter a ponta do pé fora do chão e fazer o mesmo movimento. Lembrando que o objetivo não é dobrar a coluna. Por quê? Porque a gente quer manter a tensão toda no posterior. E para isso, a coluna tem que ir o mais retinho possível, no máximo que ela consegue, e voltar. Mesma coisa para o outro lado. Mantenha essa posição por 30 segundos. Aqui o alongamento é para todo o corpo. Glúteo, coluna e até ombros. E a mesma coisa para o outro lado. Mais 30 segundinhos. Rotaciona o máximo que conseguir. Leva o pé para tocar a mão. E mantém. Respira. Relaxa. E olha, o pé não precisa necessariamente tocar a mão. Se você só consegue aqui, tudo certo. Mantém 30 segundos para um lado e depois para o outro. E por último, mas não menos importante, um dos melhores alongamentos que existem para o membro superior. Esse exercício é muitas vezes executado pelas pessoas com um total desleixo. E é por isso que ele é tido como se ele não desse resultado. Mas é porque as pessoas fazem de qualquer jeito. Então, esse alongamento aqui, que é conhecido como crossbody, ele já foi, inclusive, estudado em populações específicas com dor no ombro, e ele foi muito importante para ajudar na flexibilidade da cápsula posterior e também para aliviar dores em indivíduos que têm dor no ombro ou que têm redução não só da flexibilidade do complexo posterior do ombro, mas também redução da mobilidade. E aí associaram exercícios de alongamento com mobilidade para ajudar essas pessoas que tinham dores nos ombros. Então, esse alongamento ele é altamente utilizado não só na academia científica, mas também pela população. Só que de uma maneira não tão eficiente assim. Porque o que a galera faz? Tô alongando. Ah, tô aqui alongando o braço. Aí tá conversando com o coleguinha. Quando na verdade você tem que estar com o peito aberto, realmente tensionar a cápsula posterior. E por isso que ele chama crossbody. O cotovelo tem que passar da linha média do corpo. Então, se você está fazendo isso aqui, você não está alongando nada.
passa o cotovelo da linha média do corpo. E aí você consegue sentir muito bem aqui essa região posterior do ombro. Faz isso 30 segundinhos para um lado e a mesma coisa para o outro. Eu espero que você tenha gostado dessa rotina completa, simples, que só exige o seu corpo, que vai te ajudar a alongar o corpo inteiro e também relaxar. Mais importante dizer é que muitas pessoas acham que para melhorar numa prática de modalidade esportiva, elas têm que ficar alongando só. E muito dependendo da sua modalidade esportiva, nem é só de alongamento que você precisa. Alongamento é ruim? Não, faz muito bem. Inclusive eu uso muito. Mas a gente tem que usar ele de forma sábia. E quem me segue há muito tempo, me acompanha no Instagram, que vai aparecer em algum lugar aqui ou aqui embaixo na descrição, que é só você procurar, sabe que o meu trabalho é em ênfase em mobilidade. Por quê? Através da mobilidade a gente também consegue aumentar a flexibilidade dos tecidos e vice-versa. Então, entenda essa prática do movimento como algo único. Você tem que não só melhorar a sua flexibilidade, mas também a capacidade da sua articulação para que você consiga se movimentar livre de restrições. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seus comentários aqui e qual é o outro vídeo que você gostaria que eu gravasse para que você seja ajudado.